Você já parou para pensar em como o nosso cérebro pode se transformar ao longo da vida, mesmo depois de adulto? A ciência tem um nome para isso: neuroplasticidade. É a capacidade que ele tem de se moldar e se adaptar, influenciado pelas escolhas e experiências do dia a dia. Apesar de muitos ainda acreditarem que, depois dos 25 anos, não há mais como mudar, os estudos mostram o contrário. É verdade que há um amadurecimento intenso por volta dos 18 aos 25 anos, mas nada impede que, mesmo passada essa fase, você siga capaz de se reinventar, ou seja, de reprogramar o seu cérebro para melhor ou para pior, dependendo dos hábitos que adota. Talvez você se pergunte como ele pode se moldar para o pior. Isso acontece quando caímos nas armadilhas dos hiperestímulos, aqueles prazeres fáceis que exigem quase nenhum esforço. Em casos extremos, vemos exemplos como o de usuários de drogas, que acabam se tornando incapazes de aproveitar momentos únicos sem o estímulo das drogas. Na vida de pessoas comuns, esse processo aparece de várias formas. Uma delas é o consumo de alimentos ultraprocessados, lotados de açúcar, gordura, sal e realçadores de sabor. Essas combinações enganam o cérebro, fazendo com que comidas naturais pareçam sem graça, exatamente porque o nosso paladar se adapta aos picos de sabor. Outra forma de hiperestimulação são os filmes adultos, que podem prejudicar a maneira como nos envolvemos e sentimos prazer em relações reais. E claro, há o bombardeio de conteúdo nas redes sociais, plataformas de streaming e vídeos curtos. Basta deslizar o dedo na tela para conseguir um pico de entretenimento sem praticamente nenhum esforço. Aos poucos, perdemos a paciência para um livro mais denso ou conversas que exijam atenção. A notícia boa é que podemos reverter o processo. Estudos costumam apontar que cerca de 8 semanas de mudanças consistentes já produzem alterações importantes na estrutura e no funcionamento do cérebro. É como se ele dissesse: certo, vamos fazer do seu jeito novo. Um dos primeiros passos é ficar de olho na alimentação. Ao optar por alimentos de verdade, ricos em nutrientes e menos calorias vazias, você não apenas melhora a saúde física, como reeduca o cérebro a sentir prazer com sabores naturais. Exercício físico também faz maravilhas. Reduz a ansiedade, aumenta a disposição, equilibra as emoções e fortalece a memória. O oposto disso é o sedentarismo, que costuma vir acompanhado de um acúmulo de gordura inflamatória, inimiga da saúde mental, e grande porta de entrada para uma série de doenças neurodegenerativas. Outro ponto fundamental é o sono. Dormir bem vai muito além de descansar. Enquanto você dorme, o cérebro organiza memórias, regula hormônios que mexem no apetite e melhora a clareza mental. Se o sono é ruim, você fica mais vulnerável a picos de irritação, lapsos de concentração e até a um aumento de vontade de comer besteiras. Nesse pacote de cuidados, vale a pena investir em rituais noturnos, como desligar eletrônicos mais cedo, manter o quarto escuro ou evitar refeições pesadas antes de deitar. Aprender algo novo e desafiador é outra peça-chave para a reprogramação do cérebro. Pense em estudar um instrumento musical ou um idioma de modo que você chegue de fato à fluência, não apenas a um vocabulário básico. Essa busca vai acionar múltiplas áreas cerebrais e reforçar conexões, contribuindo para adiar o declínio cognitivo e aumentando sua agilidade mental. Da mesma forma, a meditação ajuda na autorregulação das emoções e no foco. Embora pessoas com algum transtorno mental devam conversar antes com um profissional para encontrar a forma certa de praticar. O segredo para que tudo isso funcione está em enfrentar o desconforto. O nosso cérebro prefere atalhos e detesta despender energia. Então, tarefas como ir à academia, estudar algo mais longo, preparar comidas saudáveis em vez de apelar para delivery, ou vencer o desejo de ficar rolando redes sociais exigem esforço. Mas é exatamente nessa hora que a transformação ocorre. Há um circuito específico que se desenvolve e fortalece cada vez que você toma a decisão de seguir adiante, mesmo sem vontade. Quem persiste descobre que a constância passa a ser recompensadora em si. A pergunta costuma ser: quanto tempo leva para funcionar? De modo geral, 8 semanas é um bom número médio, mas pode variar de 1 a 3 meses.
O importante é não desistir se o resultado não vier exatamente no prazo que você definiu. O cérebro precisa de paciência para evoluir. Você pode tornar as coisas mais fáceis ao vencer um desafio logo pela manhã, quando a reserva de força de vontade costuma ser maior. Se você enfrentar primeiro a tarefa difícil do dia, o restante tende a fluir com menos resistência. E não se deixe convencer por quem diz que todo mundo é assim hoje em dia. É fato que vivemos num mundo saturado de hiperestímulos, porém é totalmente possível criar estratégias para não cair em todos eles. Mesmo que não dê para mudar a sociedade inteira, você pode mudar o seu modo de lidar com ela. Quando enche o dia de escolhas positivas, até detalhes como o sabor de frutas fresquinhas ou o prazer de mergulhar em um livro deixam de ser banais e passam a ser tão prazerosos quanto qualquer estímulo instantâneo que antes dominava na sua rotina. Se reprogramar o cérebro parece algo grande demais, encare como uma série de pequenas decisões que, juntinhas, geram uma mudança imensa. Pode ser parecido com aquele momento em que você olha uma foto antiga e se surpreende. Não percebeu a transformação ao longo do tempo, mas ela está lá. Assim acontece também no cérebro. Em um belo dia, você vai perceber que as novas escolhas se tornaram parte de quem você é. Então acredite nisso. O seu cérebro está preparado para mudar. Só falta você sinalizar o caminho e permitir que essa transformação aconteça, tornando-se a cada dia a melhor versão de si mesma. E para quem quer um resumo rápido de tudo que conversamos, aqui vai. Seu cérebro é extraordinário e está sempre se adaptando às suas escolhas. Ao fazer um detox de maus hábitos e valorizar comportamentos que exigem esforço saudável, você ensina sua mente a funcionar de um jeito mais equilibrado. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe este conteúdo e inscreva-se no canal. Dessa forma, você ajuda mais mulheres a descobrirem como reprogramar a própria vida. E, de quebra, fortalece toda uma comunidade que acredita na transformação pessoal como caminho para mais saúde, bem-estar e felicidade. Seu cérebro agradece e, sem dúvida, a sua vida também.